Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da FGM Odonto. Meu nome é Fernanda Angeloni e é um prazer estar aqui para dividir com vocês um pouco sobre os benefícios do sistema Arxis na parte protética, seja ela realizada na forma analógica ou digital. Gostaria de agradecer novamente a FGM pelo convite. Falaremos hoje um pouco sobre os benefícios do sistema Arxis na parte protética e também de que maneira podemos realizar uma prótese sobre implante. Um dos maiores benefícios do sistema Arxis é, com certeza, a versatilidade, principalmente na parte protética. O mesmo componente, eu posso utilizar ele de diferentes formas. Mas aí você pode ficar perguntando, como assim eu posso utilizar um componente de diferentes formas? Por exemplo, o transferente de moldagem, ele também pode ser utilizado para confeccionar um provisório ou apenas deixar ele como cilindro de proteção. Então, o transferente de moldagem ele vem numa altura padrão e nós podemos seccionar ele para confeccionar um provisório, seja ele capturando uma faceta, ou eu posso deixar apenas ele recortado e colocar, por exemplo, um material provisório em cima e ele vira um cilindro de proteção, diminuindo assim o estoque necessário no consultório e também aumentando a lucratividade, que já foi muito bem falada pelo professor Gustavo Greco, em um outro podcast. Outro exemplo também é que o intermediário, a partir de 2,5, seja ele o pilar, o mini pilar ou o munhão, ele pode ser angulado em até 20 graus, o que possibilita a diminuição do número de intermediários que utilizaremos no consultório, pois o mesmo intermediário ele pode ser angulado em até 20 graus, então a gente tem, no momento clínico, a decisão entre deixar ele reto ou angulado sem nenhum prejuízo financeiro. Então, após essa breve introdução sobre o sistema, vamos começar a falar um pouco sobre como é realizada a sequência clínica para a finalização de uma prótese sobre implante, seja ela realizada de uma forma analógica ou digital. Após a instalação do implante e aguardando o tempo de osseointegração dele, e também depois, se foi realizado, por exemplo, uma nova cirurgia para a instalação de cicatrizador, e a gente vai aguardar em torno de 7 até 15 dias para a cicatrização desses tecidos periimplantares, nós iremos medir a altura de transmucoso, que deverá ser realizada com medidor de transmucoso. Uma dica legal é que esse medidor de transmucoso ele pode ser radiografado para verificar se a altura de transmucoso escolhida está correta e se o intermediário não irá bater na crista óssea. E se caso verificamos isso, podemos utilizar o escariador para remover alguma interferência óssea, impossibilitando a correta adaptação do intermediário. O que a gente precisa lembrar é que esse intermediário selecionado, ele deve ser entre 1 ou 2 milímetros abaixo do que a medida de transmucoso escolhida. E com um referenciador, podemos verificar se existe a necessidade de angulação desse intermediário, seja ele munhão, pilar ou mini pilar, e que ele fique dentro ou na melhor posição protética, que é dentro da mesa oclusal. Todos os intermediários com altura de transmucoso acima de 2,5, eles podem ser angulados. Então, vamos imaginar aqui um caso clínico, tá? Um implante já instalado no elemento 35. E na medida do transmucoso, foi verificado 4,5 de altura de transmucoso. E o referenciador, ele mostrou que precisava angular cerca de 10 graus para ficar na melhor posição protética. Lembra que a melhor posição protética é sempre dentro da mesa oclusal para dentes posteriores e para dentes anteriores, se nós estivermos trabalhando com prótese do tipo parafusada, que essa saída de parafuso seja por palatina. Nesse caso, nós podemos decidir entre munhão ou pilar, dependendo da preferência do dentista. Na minha vivência clínica, eu prefiro utilizar próteses do tipo cimentadas. Então, o intermediário selecionado, neste caso, será o munhão. Mas qual altura de transmucoso utilizar? Então, via de regra, utilizamos 1 milímetro a menos da altura de transmucoso para regiões posteriores e 2 milímetros a menos nas regiões anteriores, ou as regiões que aparecem no sorriso do paciente. Então, relembrando o caso, nós temos um elemento 35, então a região posterior, com um transmucoso de 4,5.
Então, idealmente, como é um dente posterior, iremos selecionar um munhão de altura 13,5 para esse caso. Além de escolher a altura de transmucoso, nós também devemos decidir qual é o diâmetro deste munhão e qual é a altura de cimentação. Então, de uma forma simples, nós iremos utilizar o munhão de diâmetro 4,2 para molares e o de 3 para incisivos centrais, incisivos laterais, caninos e premolares. Neste caso, como é um dente 35, nós iremos utilizar um de diâmetro 3. E para escolher a altura de cimentação, nós precisamos, além do tamanho do componente, que ele pode ter 4 ou 6 milímetros de altura de cimentação, nós também precisaremos de mais 2 milímetros. Então, para casos onde nós iremos utilizar a altura de cimentação de 4, nós precisamos de uma altura interoclusal mínima de 6 milímetros. E quando nós utilizamos a altura de 6 de cimentação, nós precisamos de uma altura interoclusal mínima de 8, certo? Então, com esse componente selecionado, utilizaremos o angulador para referenciar, o referenciador para angular a necessidade e depois o angulador para angular esse componente. Para utilizar o angulador, nós iremos colocar de um lado do angulador o referenciador, do outro lado o munhão. Este munhão, no caso, a gente está usando de diâmetro 3, então lá no angulador nós temos 4 pecinhas e uma delas está escrito número 3. Nós iremos colocar isso em cima do munhão, girar o disco referenciador até a posição de 10 graus e depois angular esse munhão. Após isso, o componente ele está pronto para ser instalado. E vamos lá para algumas dicas no momento da instalação do intermediário. Então, no momento que a gente tira o cicatrizador e coloca o referenciador, pode ser que entre um pouco de saliva ou até fluidos para dentro do implante. Então, o ideal é que a gente aspire com um sugador endodôntico a parte interna do implante antes de colocar o componente. Então, pega o sugador, suga dentro do implante e já, a partir do momento que tira o sugador, já coloca o componente. Para facilitar a instalação do munhão, nós podemos utilizar a chave extratora para instalar o munhão. A chave extratora funciona para remover o munhão, mas ela também auxilia na instalação desse componente. E antes de ativar, é importante que a gente saiba a posição do longo eixo do implante, que a gente sabe que as ativações devem ser feitas ao longo eixo do implante. Então, nós podemos utilizar o escariador, colocar ele dentro do implante para a gente visualizar aonde é o longo eixo do implante, o que facilita no momento da ativação. E antes de ativar, nós iremos instalar o componente e antes de fazer a ativação, tente remover com a mão ou com uma sonda ou com uma pinça para ver se ele sai. Bem de leve, a gente tenta puxar ele e fazer pressão ao contrário. Porque se ele sair, provavelmente tem alguma interferência e é o ideal que a gente use o escariador se necessário. Um outro jeito também é, se ele realmente sair, a gente pode realizar uma radiografia periapical para verificar se existe alguma interferência. E se nós estivermos instalando ou o pilar ou o mini pilar, nós podemos utilizar o parafuso longo para levar esses dois intermediários em posição. Então, suguem com o sugador endodôntico. A partir do momento que a gente tira, a gente leva o conjunto pilar e mini pilar com um parafuso longo dentro do implante. Então, essa primeira parte de escolher qual intermediário protético nós iremos utilizar e se será necessário a angulação dele ou não, será a mesma para qualquer um dos fluxos restaurativos que nós utilizarmos, seja ele o analógico ou o digital. No fluxo analógico, nós iremos utilizar o transferente de moldagem para obtermos um molde que será vazado, criando um modelo de gesso, e nesse modelo de gesso, o técnico em laboratório irá confeccionar a prótese sobre implante. E a gente tem algumas etapas para realizar em consultório e no laboratório até a finalização da prótese. Mas hoje eu quero falar muito mais sobre o fluxo digital e seus benefícios. A odontologia digital está cada vez mais presente na rotina clínica dos nossos consultórios e também está cada dia mais presente
E se ela está cada dia mais presente, por que a gente não mergulha de cabeça nesse mundo que já é realidade e que veio para ficar? A tecnologia nos auxilia a ter casos mais previsíveis e bem adaptados, diminuindo e muito o tempo de cadeira para ajustes e também diminuindo o número de consultas. Sim, eu entendo que neste primeiro momento nós precisamos ter uma curva de aprendizado e pode ser que no momento onde nós estamos escaneando, o nosso tempo de escaneamento seja muito maior do que um tempo de moldagem, por exemplo. Mas a partir do momento em que a gente já se familiariza a essa tecnologia e nós escaneamos cada vez mais, o tempo de escaneamento, no final das contas, ou depois de um tempo, ele fica muito menor do que o tempo de moldagem. E um dos maiores benefícios da tecnologia ou desse fluxo restaurativo digital não é nem tanto no momento do escaneamento, e sim todos os benefícios que ele nos dá depois, diminuindo o número de consultas. Então a gente consegue finalizar um caso de prótese sobre implante em apenas 2 consultas. Então, claro que nós temos todas as consultas prévias, mas a partir do escaneamento, nós iremos escanear o paciente e na próxima consulta a gente já vai fazer a entrega dessas peças. Diferente de um fluxo analógico, por exemplo, onde a gente moldaria, provaria a infraestrutura, provaria a cerâmica e aí sim nós iremos entregar. E outra coisa também que diminui muito é o tempo de cadeira para ajuste fino, né? Então, um ajuste oclusal ou ajuste de ponto de contato, normalmente ele é 0 ou muito pequeno. Diferente do analógico, que às vezes a gente fica um pouco mais de tempo fazendo os ajustes, né? Mas vocês devem estar me perguntando, mas existe diferença na hora de fazer uma prótese sobre implante no fluxo digital? Existe, e a diferença é um pouquinho, são pequenas as diferenças, na verdade. É o jeito que a gente vai fazer a prótese e também quais são os componentes que a gente vai utilizar. Nós iremos utilizar, no lugar dos transferentes de moldagem, nós iremos utilizar transferentes digitais, que são chamados de scan-body. Então, por exemplo, para o munhão universal, o transferente do munhão universal ele é encaixado, né? A gente vai sentir aquela pressão e aquele clique. O scan-body do munhão é a mesma coisa. A diferença é que no scan-body do munhão existe uma janela de inspeção. Então, além de verificar se ele está adaptado sentindo o clique, né, sentindo aquela pressão, nós também teremos uma janela para que a gente consiga visualizar se o scan-body está realmente em íntimo contato com o munhão. Se nós estivermos pensando em fazer próteses do fluxo digital sobre mini pilares ou sobre pilares, os scan-bodies eles têm uma cinta metálica e que a gente consegue verificar essa adaptação por radiografias periapicais. A partir do momento que nós fizermos a instalação dos scan-bodies, verificando ou pela janela de inspeção se for munhão universal, ou realizando radiografias periapicais se for mini pilares ou pilares, é o momento de realizarmos o escaneamento. E cada tipo de scanner tem uma sequência de escaneamento. Mas o que é importante saber é que, 1. Igual a moldagem em prótese sobre dente, o escaneamento também deve ser de arco total. Nós precisamos fazer escaneamentos de arco total, tanto do arco de trabalho quanto do antagonista. É importante também realizar provisórios previamente para que nós escaneamos da melhor maneira possível o tecido condicionado. 3. O registro de mordida ele deve ser feito com o paciente um pouco mais sentado para evitar qualquer tipo de erro. E o mais importante é que devemos comprar scan-bodies da empresa que nós estamos trabalhando, certo? Então, a partir do escaneamento, nós podemos definir qual maneira queremos fazer a prótese sobre implante. Diferente da forma analógica, onde se eu for fazer uma prótese sobre um munhão, eu irei fazer ela cimentada. E se eu for fazer sobre pilar e mini pilar, eu irei fazer ela parafusada. Na prótese de forma digital, nós podemos fazer uma prótese cimentada direto sobre o munhão, mas eu também posso utilizar uma prótese do tipo híbrida, onde eu faço uma cimentação fora da boca, cimentando uma peça protética no link metálico, e esse conjunto link metálico, peça protética, é parafusado ao mini pilar ou ao pilar, e essa cimentação é feita fora da boca, como eu já falei,
e depois a gente consegue fazer um polimento. E de uma terceira forma, nós podemos fazer um outro tipo de tratamento que apenas a FGM tem, que se chama uma prótese do tipo cimentada, utilizando um coping friccional. Mas o que é esse coping friccional e de que maneira a gente pode utilizar ele? Então, os copings friccionais, eles são soluções super inovadoras e exclusivas, visam proporcionar uma reabilitação sobre munhão, sem a necessidade de usar o cimento na cavidade oral, e ainda com uma reversibilidade simplificada. Então, o que é esse coping friccional? Ele soma, né, os benefícios da prótese cimentada com os benefícios da prótese parafusada. Ele possibilita uma maior estabilidade mecânica que as próteses parafusadas, uma vez que dispensa o uso de parafuso protético, evitando falhas associadas ao afrouxamento ou à fratura. E também ele não tem a desvantagem da possibilidade de perimplantite por extravasamento de cimento para os tecidos que a prótese cimentada tem. Então, a partir do momento que a gente tenta fazer a cimentação, às vezes, se a gente não fizer o extravasamento do cimento previamente, nós podemos levar esse cimento para os tecidos perimplantares e gerar uma perimplantite. Então, esse coping friccional ele veio para juntar os benefícios da prótese parafusada e os benefícios da prótese cimentada. Então, é super simples. A partir do momento em que nós enviamos para o laboratório, né, e esse escaneamento foi feito de forma digital, nós enviamos para o laboratório confecciona essa prótese e ele nos devolve. E a partir disso, nós iremos instalar a peça. Então, nós fizemos um primeiro escaneamento e agora a gente vai fazer a instalação da peça. Para instalar essa peça, nós iremos usar o martelete, o mesmo martelete que a gente usa para fazer a ativação dos componentes, só que um diferencial é que nós iremos utilizar uma capa para acionamento da coroa. E aí sim a gente realiza as ativações. E caso um dia seja necessário a remoção dessa peça, é só utilizar a chave extratora do coping friccional, girando no sentido horário, que a coroa irá sair de uma maneira rápida e sem prejuízo. Mas aí você pode estar pensando, mas por que eu vou fazer esse tipo de prótese se vai ficar um orifício na oclusal? Sim, vai ficar um orifício igual na prótese parafusada. Mas hoje a gente tem resinas, tipo, por exemplo, a Vitra Unique, que nós podemos camuflar muito bem essa saída. Então, a gente consegue dar a mesma estética de uma prótese cimentada, utilizando essa resina, e a gente também tem os benefícios da prótese parafusada. Bom, então o coping friccional é utilizado sobre o munhão e foi planejado para ter os benefícios de ambos os tipos de prótese. Prótese do tipo cimentada e a do tipo parafusada. É de fácil instalação, sem a presença do cimento e nem do parafuso. E também de fácil remoção, caso um dia seja necessário. Além do coping friccional, também podemos confeccionar as próteses sobre implante sobre os links metálicos, para próteses tanto do tipo unitária quanto do tipo múltipla. Iremos fazer da seguinte maneira. Igualmente, o que a gente já ensinou, que eu já falei anteriormente, nós iremos escanear o paciente da mesma forma, escaneando sempre os arcos totais, tanto o arco de trabalho quanto o antagonista. Faremos o registro de mordida com o paciente um pouco mais sentado, enviaremos para o laboratório, além desse escaneamento, o link metálico e também o análogo digital. Lá no laboratório, eles irão fazer o planejamento do caso e confeccionar a prótese sobre implante utilizando todas as peças da biblioteca digital. Lá no laboratório, eles irão fazer o planejamento e uma das coisas muito legais da prótese sobre implante é a possibilidade de planejamento junto com o laboratório do desenho da prótese sobre implante. Então, o laboratório nos envia um planejamento onde nós podemos adicionar algumas modificações ou modificar o planejamento caso a gente ache necessário. Após a aprovação tanto do laboratório quanto do cirurgião dentista, no nosso consultório, então a peça vem novamente para nós iremos realizar a entrega dessas peças. Então, fizemos o escaneamento e depois a entrega da peça. Para entregar essa peça, diferente do coping friccional, onde nós vamos
encaixar ele no munhão e ativar com o martelete, aqui nós temos um pouco mais de etapa para realizar. Quais são as etapas que a gente precisa realizar? Primeiro, verificar a oclusão, contatos proximais, para ver se está bem adaptado. A partir desse momento, onde está tudo ok, nós iremos realizar a cimentação dessa peça no link metálico. Então, a cimentação dessa peça vai ser feita fora da boca e ela pode ser feita com um cimento Alcencor, por exemplo. Nós fizemos a cimentação, é importante que a gente cuide com a saída do parafuso para não ter perigo de entrar cimento aonde será o parafuso. Nós iremos cimentar com cimento resinoso, pode ser o Alcencor, remover os excessos de cimento, fazer a fotopolimerização e depois polir a margem de cimentação. E depois que esse conjunto estiver cimentado, nós iremos parafusar esse conjunto em boca. Então, para a gente finalizar esse podcast, eu gostaria de dizer que a odontologia digital é sim um caminho sem volta, que a partir do momento da entrada desse mundo é muito difícil vocês quererem sair. Então, a partir do momento que vocês entrarem, entrem de cabeça, queiram sempre evoluir e fazer com que essa curva de aprendizado seja cada vez menor, pois esse mundo, cada dia tem novos avanços, tem novos materiais, novas possibilidades e muito mais do que a gente ainda nem imagina, né? E não apenas na parte da prótese, mas também na parte cirúrgica. Por exemplo, possibilidade de planejamentos de cirurgia guiadas, utilizando, além do escaneamento, também o arquivo DICOM, que isso já foi dito no podcast feito pelo Augusto Bessa sobre cirurgia guiada. Então, qualquer coisa, vão lá, conferem, escutem novamente. A FGM, ela segue com um compromisso de disseminar informação com respaldo técnico e científico para entregar tanto para nós, cirurgião dentista, e para os nossos pacientes, o que há de mais moderno e melhor na atualidade. Eu gostaria de dizer muito obrigado por todos que me escutaram até aqui. Espero ter agregado conhecimento para a sua vivência clínica. Algumas dicas são importantes e espero que todos possam ter contato com essa odontologia digital que é, com certeza, revolucionária. Um abraço e até a próxima!